Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre herança. Então assim, como que a gente usa, né? Como é que a gente faz para converter um modelo desse tipo aqui, onde eu tenho uma entidade A, né? Aí essa entidade A você pode ter como exemplo pessoa, né? E aqui eu posso ter, por exemplo, um médico e um paciente, e aqui vai ter os atributos de endereço que são comuns a todos, no caso de A, e aqui vai ter os atributos, por exemplo, de médico, que seria CRM, alguma coisa do tipo, e aqui pode ter alguns atributos de paciente. Então a gente tem, por exemplo, essas duas tabelas B e C dando as características, né, da nossa entidade A aqui, da tabela A. Então, quais são as possibilidades para a gente poder estar montando o nosso banco de dados físico, né? Como que as tabelas vão ficar estruturadas, dados que a gente tem uma estrutura dessa daqui. E é interessante assim a gente até utilizar o BR modelo para aprender, né, que ele tem a ferramenta de conversão e ele já exibe as três formas de conversão. Como assim, né? Vamos pegar esse modelo aqui e vamos fazer as três formas para a gente ver quais as possibilidades de conversão dessas entidades aqui, né, em um modelo físico. Vamos lá, aqui em diagrama a gente tem comandos, né? Em comandos a gente vai fazer um exemplo para converter para o modelo lógico. Então dá para a gente ver como que vai ficar. Aí a primeira pergunta é substituir caracteres, sim, e aqui vem a pergunta que é referente à nossa herança, né? Aqui ele vai tomar a decisão. Então a gente tem três formas de fazer basicamente. O uso de uma tabela para tabela para cada entidade. Então nesse caso ele vai usar uma tabela para cada uma entidade. Vamos fazer esse modelo, esse primeiro modelo. E aqui a gente vai ver que ele faz um relacionamento onde A, né? A, ele pode ter ou não C, tá vendo? Pode ser 0, 1. C, sempre vai ter um A. Então, por exemplo, se a gente levar o exemplo, colocar como exemplo que aqui é paciente. Então, ó, eu tenho paciente, os atributos de paciente, e paciente sempre vai ser uma pessoa, né? Vai ter sempre uma pessoa relacionada. E aqui é a mesma coisa, eu tenho aqui, por exemplo, o médico sempre vai ter uma pessoa relacionada e uma pessoa ele pode ser um médico ou pode ser um paciente, né? Então por isso que aqui está 0, 1, tá vendo? Aqui também vai estar 0, 1. Então assim, essa é a primeira forma. Então nessa forma de conversão, a gente, todos os atributos, né, se mantêm dentro das suas entidades, a gente não tem a transferência de atributos para nenhuma delas. Vamos fazer a segunda forma de conversão. Vamos vir aqui no diagrama, fazer o mesmo comando, né? Fazer. E agora, em vez de a gente pegar uma tabela para cada entidade, eu vou usar o uso de uma única tabela para todas as entidades. É uma outra opção que a gente tem. Nesse caso, olha só como é que funciona. Ele vai passar todos os atributos para uma entidade, que era a entidade pai, no caso aqui, se a gente levar em consideração aquele exemplo, seria pessoa, né? E os atributos A, B e C, que estavam nas outras entidades, todos vêm para cá. E a gente tem a necessidade de atribuir um tipo, tá vendo? Um outro atributo, né? Criar um atributo dentro dessa entidade, que esse atributo ele vai dizer se A é um médico, se ele é um paciente, entendeu? No nosso exemplo. Ele vai dizer de qual tipo ele é, ok? Então, essa daqui também é uma possibilidade. E agora nós temos uma outra possibilidade ainda. Vamos lá para a gente poder fazer a conversão. Comandos, converter comandos, vamos ver a última forma, vou mandar substituir, e aqui vai ser ó, o uso de tabela apenas para entidades especializadas, né? Vou mandar aqui, e olha só que interessante, a entidade, que é a entidade pai aqui, que serve de base para a herança, ela não aparece, os atributos são transportados para as tabelas que são herdadas, né, que elas recebem herança, e todos os atributos eles estão aqui, né, repetidos, é lógico, da tabela que serve de base, nas tabelas B e C.
Então a gente teria que, por exemplo, no nosso exemplo de médico e paciente, só médico e paciente, sendo que pessoa não existiria nessa forma de conversão. E os atributos de pessoa passariam para as duas entidades. Está vendo que aqui eu tenho o atributo A, o atributo B e o atributo C continuam. Então, assim, vocês podem estar se perguntando, professor, mas como que eu vou saber em qual dos três modelos a gente vai estar utilizando? Bem, vamos lá. Se você tiver um banco de dados que utiliza muito as tabelas, por exemplo, B e C, que seria, por exemplo, paciente e médico, aí aqui você tem muitos relacionamentos com B e C, talvez esse modelo seria o mais ideal, né? Digamos assim, o mais fácil de você trabalhar com seu banco de dados físico, né? Agora, se você, por exemplo, tiver todos os relacionamentos eles estariam direto com a entidade A, ou seja, todos os relacionamentos do banco de dados estariam diretamente ligados à pessoa e não, por exemplo, com médico e paciente, talvez essa forma de conversão seria a mais simples para se trabalhar, entendeu? E essa forma aqui, ela pode servir também quando a gente tem relacionamentos tanto como pessoa, como no caso de A, como de paciente e médico, que eu poderia ter relacionamento com as tabelas aqui. Aí sim ficaria mais fácil você trabalhar aqui. Então, assim, não tem uma fórmula falando assim, essa é a melhor forma de você converter. Vai depender muito do banco de dados. Eu normalmente, e é indicado, né, uso quando eu tenho relacionamentos com as entidades, eu analiso os relacionamentos e verifico. Se eu tiver relacionamento com as três entidades, né, eu tenho tabelas, por exemplo, ligadas com A aqui no caso. Eu tenho tabelas ligadas com B e com C. Esse pode ser um modelo mais interessante para a gente fazer a conversão, né? Que eu não vou precisar ficar refazendo esses relacionamentos a todo momento, uma vez que quando eu for pesquisar, por exemplo, se eu tiver relacionamento com todos os atributos, se eu usar um modelo desse daqui, toda vez eu vou pesquisar todos os dados juntos, né? Então isso daqui pode não ser o modelo mais interessante. Quando eu tenho relacionamento com todas as tabelas separadamente. Agora, se todos os relacionamentos estão só em A, não tem necessidade de eu estar refazendo esse relacionamento toda vez que me pegar os atributos de B e C. Talvez esse modelo seria o mais interessante, né? E se eu só tenho relacionamento com as entidades que são herdadas, no caso B e C, se os meus relacionamentos são todos aqui, talvez esse modelo físico aqui pode ser o melhor, porque todas as vezes que eu tiver que pegar os atributos de A, eu teria que estar refazendo o relacionamento aqui em cima se eu tivesse utilizado essa estrutura de três entidades. Então talvez esse modelo fique o mais simples para a gente poder trabalhar com o nosso banco físico. Beleza, pessoal? Então assim, essa aula foi rapidinha, esclareceu algumas dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.